Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você consegue repetir isso para mim? Como imagina em sua alma, assim ele é. Agora diga em primeira pessoa: como eu me imagino em minha alma, assim eu sou. Amados, a maneira como nós nos vemos determina, segundo o texto, o tipo de vida que nós viveremos. A autoestima e a autoimagem estão intimamente associadas à qualidade de vida ou à falta dela. Se nós só olharmos os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, os nossos insucessos, a vida será provavelmente uma experiência angustiante e penosa. Agora, se eu começo a enxergar cada crise, cada dificuldade como oportunidade de manifestação da glória de Deus, a vida para mim é uma aventura. Se o foco estiver naquilo que me falta e em tudo que eu não consegui realizar, dificilmente eu irei conseguir reconhecer o bem recebido e as bênçãos já conquistadas. A vida nos foi concedida como um prêmio, não como um castigo. A nossa passagem pela terra foi desenhada por Deus para ser uma experiência maravilhosa e gloriosa, para nós o conhecermos, para nós andarmos com Ele. Sim, nós teremos nessa jornada desertos, dores, perdas, decepções, frustrações. Nem sempre será como você deseja. Talvez as coisas demorem mais para acontecer do que você gostaria. Está que nem a irmã que postou na internet. Deus criou a Netflix porque Ele sabia que muita gente não iria ter sorte no amor. Aí a outra escreveu: amor verdadeiro é só de mãe, o resto é armadilha de Satanás para fazer você se iludir. Há crises que você não consegue evitar, fogem do seu controle, estão além da sua capacidade. Há casamentos de pessoas que amam a Deus que estão em crise. Aí o marido está lá se sentindo carente, ele diz para a esposa: pelo menos Jesus me ama. E ela responde: Jesus te ama porque não convive com você. Nem sempre é como você sonha, mas nenhuma experiência ruim nessa terra pode roubar o brilho e a esperança de quem crê. E ainda, nós vamos nos decepcionar muitas vezes com as nossas próprias atitudes. Nós vamos falhar, nós vamos errar, mas ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Eu vou errar, eu vou falhar. Isso já foi previsto por Jesus. Filhinhos, se pequeis, quando pecardes, ou seja, você vai falhar, você vai errar, mas você tem um advogado que está diante de Deus, que é fiel e justo, para perdoar os seus pecados e para te justificar de toda injustiça. E se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Jesus. Caiu, tropeçou, errou, levanta, confessa o pecado, se arrepende, peça perdão a Deus e segue. Porque a acusação daquele que nos leva a pecar deforma a nossa visão em relação a nós mesmos.
nós passamos a nos ver como incapazes, nós passamos a nos ver como sujos, como pecadores, como destituídos da graça. O diabo te olha e diz: você não pode, você errou, você é pecador. Então essa acusação deforma a visão em relação a nós mesmos, mas também a nossa visão em relação ao nosso Deus, porque Ele é um Deus de misericórdia e graça. E o que a misericórdia diz? O castigo que você merecia, esse você não recebe. O que a graça diz? A bênção que você não merecia, essa eu vou te dar. Ele é um Deus de misericórdia e graça. Agora, se não há entendimento, você passa a se sentir condenado, passa a se acreditar que você é alguém que não merece a graça, que não merece castigo. Deus está pronto a te perdoar, mas você se autocondena, você coloca um peso em cima da sua atitude que não existe, porque se há arrependimento verdadeiro, ela já foi lá para o mar do esquecimento, já nem Deus lembra dela. Está que nem o meu filho Rininha, quando tinha 5 anos de idade, ele tinha um cabelinho Chanel, umas bochechas fofa, uns dentinhos de leite, e ele estava atrasado para o colégio, para o Batista Brasileiro. Eu falei: filho, a criançada toda já está na sala de aula, e você vai chegar atrasado. E ele com a cuequinha, botando a roupinha, a calcinha, atrasadinho. Eu falei: o que a sua professora vai falar se você chegar atrasado? Ele olha para mim assustado e diz assim: ela vai falar, seu canalha. Eu falei: não, filho, calma, não é para tudo isso também. Abra sua Bíblia comigo em Efésios 2. Isso aqui tem que virar um meme, hein? Qualquer coisa agora é seu canalha. Efésios 2, versos 5 e 6. Diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repete só essa parte comigo: nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo escreveu esta carta aos Efésios enquanto ele estava na prisão em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. E o seu propósito maior era imprimir naquelas pessoas um senso de identidade e missão. E Paulo diz assim: Deus nos fez saber, Efésios 1, 9 e 10, Deus nos fez saber o segredo sagrado de sua vontade. Diga em voz alta: tem um segredo sagrado aí. O reino de Deus é um reino de mistérios. A glória de Deus é ocultar esses tesouros, e a glória dos reis é revelá-los, é descobri-los. Paulo está ensinando algo profundo aqui. Ele está dizendo que há um segredo sagrado. E que segredo sagrado é esse da vontade de Deus? O texto continua: a juntar novamente todas as coisas no Cristo, as coisas nos céus e as coisas na terra. Então Paulo está dizendo que o propósito daquela igreja em Éfeso existir era estar alinhado com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é ajuntar novamente todas as coisas em Cristo, aquelas que estão nos céus com aquelas que estão na terra, ou seja, que céus e terra sejam um. E por que novamente? Porque um dia isso aconteceu na criação. Quando Deus criou todas as coisas, o seu propósito inicial era que a terra fosse uma colônia dos céus, assim na terra como nos céus. Só que em função de pecado, esse plano se desfez, e agora Cristo está novamente ajuntando todas as coisas para que seja feito na terra como é feito no céu, para que a vontade de Deus se estabeleça, para que o governo de Deus se estabeleça, para que o reino de Deus se estabeleça.
Então esse segredo, diga, é um segredo. Esse segredo sagrado a que Paulo repetidas vezes se referiu nessa carta, era esse aqui: uma vez vocês estavam mortos nos delitos e nos pecados. Ele está dizendo, lá atrás, em algum momento do seu passado, você estava espiritualmente morto, você era escravo dos seus pecados, você vivia em delitos, você era um ser condenável, porque você praticava pecados, não haveria salvação para você, mas Deus te escolheu lá na lama, no lamaçal do seu pecado, Ele te pensou, te lavou no sangue do Cordeiro e te deu vida, juntamente com Jesus. E juntamente com Jesus, assim como Ele no terceiro dia ressuscitou, Ele te ressuscitou também. E qual foi o propósito dessa ressurreição? Assim como Jesus ressuscitou, subiu aos céus e assentou à destra do Pai, o Filho, aquele que ressuscita nele, ele também é levado por Deus a estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que nós estamos escutando aqui? Está escrito que aqueles que creem foram levados de um estado de morte espiritual até o desenvolvimento, o ponto em que eles estão assentados com Jesus no mundo espiritual. Então, se há alguma dúvida em relação ao lugar onde você está hoje, você precisa saber que o seu lugar é em Cristo Jesus, à destra do Pai, nas regiões celestiais. E Paulo chama isso de segredo, porque aqueles que não têm acesso a essa revelação, não vivem essa vida de maneira gloriosa, não vivem essa vida refletindo a glória de Deus, porque não sabem quem são e não conhecem o nível de autoridade que está sobre as suas vidas. Então ele está ensinando um segredo a Éfeso, ele está dizendo, vocês querem ser impactantes de verdade, vocês querem mudar a sociedade, vocês querem mudar a cultura, vocês querem mesmo representar o reino de Deus, então entendam que espiritualmente o lugar que vocês estão, não é nenhum outro senão a própria sala do trono de Deus. Não são poucos os textos na palavra que nos mostram um trono e alguém sentado nesse trono. Quando João escreve Apocalipse, ele tem uma visão lá em Apocalipse 4, ele não ousa citar o nome do que está sentado no trono, mas Deus está sentado em seu trono. É um trono da graça, é o lugar da habitação de Deus. Essa sala, esse trono que é descrito detalhadamente em Apocalipse 4, é a morada de todo o poder e de todo o domínio, é de onde Deus governa, é de onde Deus reina sobre todas as coisas criadas no céu, na terra e debaixo da terra. Há um trono, diga em voz alta, há um trono, e tudo acontece em função do trono. Sem trono não há nada que possa ser concebido como gerado em Deus, porque tudo que Deus faz começa no trono. Todas as ações de Deus na história, elas nascem no trono. São do trono que procedem as decisões de Deus, as liberações que cumprem os seus desígnios, as liberações que protegem o seu plano para com os homens e para com a terra. É no trono que Deus escuta as suas orações, e é do trono que Ele dá ordem aos seus anjos para que se mobilizem a seu respeito. E aqui, da sala do trono, desse lugar de governo e domínio, Ele monitora tudo o que acontece na terra, cada movimento de Satanás, e é do trono que Ele esquadrinha o coração do homem e conhece as suas intenções. Só que Cristo está sentado à destra do Pai. Jesus veio como homem, Ele morreu, Ele ressuscitou, mas muitas testemunhas viram Jesus ascendendo aos céus. E quando Ele ascende aos céus, nesse lugar celestial, Ele tem uma posição,
ele foi elevado a um posto acima dos céus, ele agora está sentado num trono à destra de Deus. Também não são poucos os textos bíblicos que apontam esse trono à destra de Deus, onde Jesus Cristo está sentado hoje. Estevão, o primeiro mártir da igreja, no livro de Atos, ele está sendo apedrejado e ele tem uma visão, e nessa visão ele diz: eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo Jesus à destra de Deus, eu estou vendo Jesus à destra do Pai. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós temos referências de um trono à destra de Deus, à direita de Deus.